Estamos de volta com mais uma edição do programa No Divã, com o psicanalista Edinásio Silva, diretamente dos estúdios da Rede Cristã Brasil para a Academia do Cérebro. Lembrando que o programa No Divã ele vem ao ar de segunda a sexta-feira, das 11 da manhã ao meio-dia, ao vivo, né? É um programa online e síncrono. Você pode interagir em tempo real conosco pelo telefone da Rede Cristã, que é a linha telefônica, né? E o WhatsApp, o 8720-4989, 8720-4989. Esperando o doutor Ednásio ajeitar ali a câmera para a gente poder transmitir ele, né, diretamente lá do consultório da Academia do Cérebro. Deixa eu ver aqui. A abordagem de hoje, inclusive, o tema muito interessante, interessantíssimo, como todo tema, né, tem sido muito interessante, que o doutor Ednásio tem trazido para nós, ouvintes, internautas, para o sobre o comportamento da gente, né, as ações, as reações. Hoje a gente vai tratar um pouco disso com ele, ou ele vai tratar um pouco disso conosco. Bom dia, doutor Ednásio. Bom dia a todos que estão nos acompanhando através da Rede Cristã e através dos aplicativos. A minha câmera está fugindo um pouco aqui, eu não estou me vendo, mas me fala aí quando sair do ar aí, que eu não estou. Ok? Tá ok, tá tudo ok agora. O tema de hoje é fantasiar e fugir da realidade. Tem sido uma rotina de muitos. Muita gente, nesse período, tem fantasiado. A fantasia é um remédio interessante. A fantasia é um anestésico. Mas antes de prosseguir com esse tema, você que conhece alguém que fantasia, fulano é fantasioso, ciclana é fantasiosa. Fulano não encara a vida. E tem outros que encaram a vida do peito, na raça, de frente. Não estou aqui fazendo crítica nenhuma a quem se comporta desse jeito. Enquanto a gente entra nesse tema, compartilha aí para alguém que você acha que precisa ouvir o que a gente vai dizer hoje, falar hoje. E nós vamos falar do nosso mapa psíquico, que é um dos produtos, um serviço que nós estamos oferecendo através da Academia do Cérebro. Isso, pode continuar. Então, esse mapa psíquico, deixa eu ver aqui que está... Agora tá ok. Mapa Pode falar. psíquico, Qualquer coisa eu lhe tá ok? aviso, pode ficar tranquilo, qualquer coisa eu lhe aviso. Tá bom, tá bom. Esse mapa psíquico, ele tem a finalidade de exibir, mostrar tudo o que acontece com você. Coisas que você tem ciência e coisas que você não tem ciência. Coisas que estão no consciente e coisas que estão no inconsciente. No consciente e no inconsciente. Após o resultado desse mapa, que vai apontar entraves, dificuldades que nós temos para com o outro, para com o meio, para com a gente. Muitas vezes nós temos dificuldades de relacionamento, não só pessoal, com o meio ambiente. O meio ambiente apavora. Gente que não se adapta a local, a lugar, a grupo. Tem gente que tem medo de aglomeração, tem gente que tem medo de ter relação com gente, tem gente que tem medo do abraço, tem gente que não quer que toque, já outro toca o cara direto, toca, fica tocando, abraça. Tem gente que o outro diz, você é pegajoso. Tem gente que diz assim, você é distante, você não participa de nada, está sempre ausente. Parece que está no mundo da lua, né? A gente escuta muito falar nisso. Então, esse mapa psíquico vai revelar isso e mais coisas. E nós, terapeutas, vamos apontar caminhos para solucionar. É como você fosse a uma clínica médica, a um hospital, fizesse um exame, acusasse uma doença, e essa doença, acusasse uma doença, e essa doença seria tratado
Estou lhe ouvindo, E essa doença... Estou falando com a Ana. Tá bom. E essa doença seria tratada através de medicamento. Como transtorno não são tratados com medicações, são tratados com terapias, nós fazemos terapia, fazemos uma intervenção terapêutica para tirar você da crise. Eu estava agora numa outra emissora e uma moça ligou e disse assim, olha, eu pisco os olhos o tempo inteiro. E o senhor está falando que quem pisca os olhos dessa forma é ansioso. Eu disse, olha, você tem que fazer uma investigação disso. E um oculista e um psiquiatra para investigação clínica. Depois, se não for perceptível nada, você vem para um consultório terapêutico, que é o nosso caso. Por quê? Porque a batida dos olhos correspondem à batida do coração. Então, se seus olhos estão batendo muito e o seu coração não está mais ou menos acompanhando, existe falta de sintonia, né? Então, tem algo errado aí. Então, é melhor investigar. E assim nós fazemos. Então, nesse caso do mapa psíquico, que é um raio-x, é um retrato, algo simbólico que nós detectamos, que o que acontece com você, as dificuldades que você enfrenta na vida, que você não supera, você fica impedido de ir adiante, fica confuso, perturbado. E isso faz com que tragam alguns problemas para você. Tá vendo que está escuro aqui? Estou resolvendo a câmera, hoje resolveu dar agora. Bom, então é exatamente isso que acontece com o mapa psíquico. Ele vai dar norte ao profissional, para o profissional da área terapêutica resolva as questões. Exemplo, você vai para uma terapia, passa anos, meses, para que o profissional conheça você, para que essa exibição egóica seja apresentada ao profissional. E, através de um mapa psíquico, isso é solucionado em pouco tempo. Em pouco tempo você vai ter todo o seu comportamento, todas as suas dificuldades, todos os seus talentos ali exibidos no colo do terapeuta. Então, é um avanço. Eu acho que é um avanço muito grande nessa área comportamental. Temos algum problema de transmissão aqui, mas... Estamos tendo uma sensibilidade hoje muito grande lá no equipamento. Tá? Está vendo aí ou está ainda? Está aqui, está... Está aqui, está ok, doutor Inácio. Está ok? Exatamente com a sua assistência aí, para exatamente não atrapalhar o seu raciocínio, né? Porque o tema é tão interessante, é tão bom, e eu penso, doutor Inácio, que quem não está maquiando a realidade, né? Hoje é muito difícil alguém não maquiar a realidade, né? É muito difícil, porque dói, né? O real dói muito, né? Verdade. Enfrentar a doença... Deixa eu ver a coisa aqui. Aqui eu realmente não estou vendo nada. Talvez também que... Eu não estou vendo... Programa ao vivo é assim, né? Pronto. Programa ao vivo tem essa dificuldade, esse enfrentamento da realidade. Aqui nós não estamos maquiando, né? Essa realidade. Não é gravado. É tudo ao vivo. E quem sabe faz ao vivo. Então, vamos lá. Temos poucos minutos para falar de um assunto tão interessante. Verdade. Fantasiar e fugir. Nós começamos a fantasiar logo na adolescência, principalmente as mulheres. As mulheres começam a usar atributos para se exibir. O exibicionismo não deixa de ser uma fantasia ao quadrado. Então, essa mulher, essa adolescente, ela inicia se colocando maquiagem no rosto, batons, etc., para aparentar algo que não é real. Ou seja, tapar algumas deficiências que ela acha que tem. Então, isso é uma forma de fantasiar. Ocorre que, na vida real, no dia a dia, a realidade se apresenta, num termo bem popular, nua e crua. E essa nudez da realidade traz dores, desconforto
para as pessoas. Por isso que se fala muito em gente educada e mal educada. Às vezes, uma verdade é dita a uma pessoa com um pouco de maquiagem, com um pouco de anestésico, e essa pessoa admite, aceita, engole, segura. E, às vezes, essa mesma palavra é dita de forma sem fantasia, sem anestésico. Então, existem duas coisas. A mentira ela é sempre maquiada. E a realidade ela é sempre nua e crua. Por que os fake news têm tomado uma proporção tão grande? Por que os fake news, ou as fake news, como queiram chamar, têm adentrado na casa das pessoas e as pessoas têm compartilhado? Porque ela vem com uma certa maquiagem. Ela não vem nua e crua. Ela não vem... O real, geralmente, ele não é divulgado bastante. Quando alguém diz uma mentira e outra desmente, ao desmentido, esse desmentido ele não é tão bem divulgado. Então, como é que acontece essa maquiagem? Fugir do real. Começa muito cedo. Eu falei isso ontem. Muita gente tem ficado no seu lugar. Tem medo. Muitas crianças, adolescentes, têm ficado no seu mundo, no mundo virtual, no computador. Menino, sai desse computador. Tu estás no computador o tempo inteiro. Ele está fantasiando. Ele está se relacionando com o mundo que não é real. Ele está jogando. Ele está simulando. Então, ele está no mundo, ele está fugindo do real. Porque o real para ele talvez seja ruim. O real para ele talvez seja doloroso. O real para ele é uma mãe chata, é um pai chato, é a falta de alimento, é a escola que não é legal. Então, esse menino, ele vai buscar um mundo paralelo. E esse mundo paralelo é um mundo que não é real, é uma fantasia. Logicamente que esse menino terá problemas no futuro, terá dificuldades no futuro. Então, isso começa logo cedo, logo na infância. Quando essa pessoa busca uma fantasia. Então, é comum as pessoas se refugiarem no local, seja físico ou ideológico, físico ou mental. Tem gente que fica o tempo inteiro assentado no lugar, como diziam lá atrás, pensando na morte da bezerra. Antigamente as pessoas falavam assim: ô fulano, estás pensando na morte da bezerra? É? Porque as pessoas estavam em outro mundo. Ele não estava ali. Ele não estava ali de frente para outra. Estava em outro mundo, fantasiando, buscando outras coisas. É exatamente isso que acontece hoje. Hoje a Câmara está fugindo direto, né? Mas está fugindo direto. Eu estou tentando... Estou tentando falar aqui, mas está um pouco complicado. Se for o caso, a gente repete depois desse programa. Está meio complicado. Então, muita gente também fantasia, mascarando, ou dando importância mais uma coisa do que outra. O que seria dar importância a uma coisa mais que a outra? Ou seja, no lugar de eu encarar a realidade, eu vou criar um mundo paralelo. Só que esse mundo paralelo não é um mundo virtual. Então, eu tenho algumas fantasias que eu posso realizar. A fantasia do mundo virtual, eu posso pegar o mundo virtual, muita gente tem pego esse mundo virtual, tem se incorporado esse mundo virtual, como é o caso da Facebook, do Instagram, das redes sociais, do WhatsApp. Muita gente tem se envolvido nesse mundo virtual, os jogos, as pessoas têm se envolvido. Então, as pessoas têm passado bastante tempo no mundo virtual. Ele foge literalmente do mundo real, está no mundo virtual. Ele está participando desse mundo virtual e até interage, porque quando você está nas redes sociais, num grupo, você pode interagir. Só que ali, cada um vai contar a sua fantasia, cada um vai contar as suas fábulas.
muita gente fabulosas, né? Muita gente com muita fábula. Então, cada um vai contar, como dizia nos meus tempos, a sua goga. Então, vai contar que fez aquela história do pescador, aquela história que o cara comprou peixe e disse que pescou. Então, muita gente vai contar fake news, mentiras. Tem muita gente que vai contar as coisas, como diz aqui no popular, com força. Vai mentir com força, vai mentir com toda a energia. E tem gente que se convence dessa mentira, acha que essa mentira é real, acha que viveu essa mentira, quando na realidade aquilo se passou na cabeça dele. Então, e outras pessoas que aí alcançam também um bom número, um bom grupo, que são pessoas que se adentram com jogos de carteado, jogos de aposta, vão para a mesa de aposta, fica dia e noite naquele mundo, jogando, e o mundo lá fora se acabando e ele ali no jogo. Tem gente que fica o dia inteiro na academia, Então foge da do real e vai buscar a academia. O tempo inteiro na academia, fugindo ali, cuidando, acha que está cuidando do corpo, mas na realidade ele está fugindo. E outras pessoas buscam atividades, como trabalhar. Eu trabalho muito. Fulano não tem tempo para nada, trabalha muito. Ou seja, trabalha muito para não enfrentar os problemas. Trabalha muito para não encontrar com o real. Trabalha muito para não ter que criar as crianças, os filhos. Trabalha muito para não ter que aguentar a mulher. Trabalha muito para não aguentar o marido. Trabalha muito para esquecer dos problemas. Trabalha muito para não enfrentar a realidade. Então, tem mulher que trabalha muito, eu trabalho muito. Eu lavo roupa, eu passo roupa, eu boto na máquina, eu limpo a casa, eu levo a criança para a escola. Quando eu termino, é hora de dormir. Eu não tenho tempo para nada. Eu não tenho tempo nem para pensar na morte. Eu não tenho tempo para cuidar de nada. Ou seja, está vivendo um mundo de trabalhar, e na hora que essa pessoa tira férias, adoece. Entra em depressão. Porque é uma pessoa que está o tempo inteiro morrendo. O tempo inteiro está trabalhando. E muitas vezes esse trabalho ele é compulsivo, como eu falei ontem. Ela nem pensa no trabalho, já é uma rotina. Se tornou um cerimonial. É um cerimonial. Por isso que o lockdown é algo que a pessoa... Por isso que o lockdown tornou-se um problema Pois sociofamiliar muito grande, né? Pois é. Tirou o cara da rotina, né? Tirou a pessoa da rotina e colocou na realidade. Tirou do mundo da fantasia para colocar no mundo real. Então, a fantasia, ela se dá em dois aspectos. No aspecto do mundo virtual e do mundo das atividades. Então, sexo. Tem gente que faz sexo continuadamente para fugir do mundo real, para buscar um certo prazer. Tem pessoas que vão buscar as drogas e tem outros da bebida. Quem bebe o tempo inteiro é porque não quer enfrentar o real, a realidade, quer fantasiar, quer navegar no mundo dos loucos, no mundo diferente. Então, quem são essas pessoas que assim agem? Quais são as pessoas, que tipo de grupo, né? Quais são os grupos que assim agem? Nós temos alguns grupos aí. Ontem eu falei que, uma coisa interessante, brincando com as pessoas, mas um pouco de realidade. Eu disse, quem não for psicótico, escolhe. Ou é esquizofrênico ou é psicopata. Aí o pessoal fica enquadrado, né, engessado. Então, nós temos dois grandes grupos aí que são mais vulneráveis. Vou dar o perfil. Você tem o psicótico. Então, o psicótico é alguém que fantasia desde cedo. É alguém que é exagerada. É alguém que não percebe riscos. O psicótico não persegue risco. Ele vai. Está chovendo, ele vai pescar como a bravio, em tempestade, ele pula de uma distância. O psicótico ele se arrisca. O psicótico ele idealiza. Ou ele vai ou ele idealiza. Ele diz que vai
na cabeça dele ele está fazendo tudo, não está fazendo nada. O psicótico ele vai dizer que vai ser baterista de um grande conjunto, ele nunca estudou bateria. Vai ser cantor e nunca fez uma aula de cântico. O psicótico ele acha que vai dormir e ao acordar, vai acordar rico, sem fazer nada. Então ele está sempre imaginando coisas boas. Ele não vai para a desgraça. O psicótico sofre menos, ele está sempre fantasiando. Então, ele está sempre fugindo do real. É muito comum a mulher dizer assim: meu marido não quer saber de nada, meu marido não liga para nada, meu marido não me ajuda em nada, meu marido não interage comigo. Então, acontece muitas vezes. Então, esse marido ou essa mulher que assim age, ela está fugindo da realidade e está buscando algum mundo paralelo. Aquele mundo real que essa pessoa vive é um mundo que traz sofrimento. Então eu crio outro mundo. Não existe homens que têm duas casas. Tem a casa dele e a casa da amante. E ele vive mais na casa da amante do que na casa dele. Porque na casa da amante ele não tem as obrigações. Esse mundo real não é tão real assim. É um mundo de fantasia. É um mundo de paixão. E eu tenho dito aqui que a paixão, muita paixão, pouca razão. Muita paixão, pouca razão. Então, se esse marido, ele fugiu, ou essa mulher, ela fugiu para outro mundo, um mundo paralelo, esse mundo paralelo que ela criou é para fugir desse mundo real. Esse mundo real traz para essa pessoa desconforto. A pessoa fica desconfortável. Essa mulher e esse marido ficam desconfortáveis nesse mundo. Por isso que ela foi para outro mundo, porque o outro mundo é diferente. O outro mundo é um mundo de fantasia, que não tem responsabilidade, só tem gozo e prazer, supostamente. Então, quando essa mulher e esse homem deixam o mundo real dele, os filhos, a mulher, o marido deixa, e vai ter um encontro com o amante, vai viver com o amante, esse amante passa a ser o mundo real dele. Aí ele já fica desconfortável com esse mundo. O que é que vai haver aí? Uma transferência de ambiente. A fantasia se tornou a realidade. Por isso que muitas vezes existe esse comparativo. O homem se separa da mulher, a mulher se separa do homem, depois volta. Depois ele volta para o mesmo mundo. Porque ele percebeu que o mundo que ele está vivendo caiu na real. É um mundo de fantasia. Porque os problemas e a responsabilidade que ele não tinha ali, ele passa a ter. Ou ela passa a ter. Isso pode acontecer, eu dei um exemplo aqui, no mundo de relacionamento afetivo. Pode acontecer também no mundo de emprego, de empresas, que as pessoas vão trabalhar na empresa e acham aquilo desconfortável, aquilo chato, troca de emprego. Não tem gente que está sempre em busca, sempre trocando de espaço, sempre buscando novos espaços, novos empregos, gente que não consegue ficar nem no bairro, está mudando sempre de bairro e de casa, que não consegue ficar nas suas casas. Então, nós temos aqui a figura do psicótico, que ele está sempre fantasiando, está sempre indo além. Ou ele faz ou ele pensa. Ou ele faz ou ele pensa. E a figura do neurótico. O neurótico é aquela pessoa aperreada, aquela pessoa avexada, aquela pessoa preocupada. O neurótico pensa, pensa e pensa. Já o psicótico não pensa. O psicótico não pensa. O psicótico fantasia. O psicótico tem um problema em fantasia. Então o psicótico está pegando fogo no prédio agora, o psicótico diz, vamos esperar o bombeiro. E o neurótico sai na carreira. Procura saída, atropela todo mundo, se levanta, faz histeria, né? Vai fazer histeria. Então, o psicótico ele não se preocupa. E o neurótico está preocupado o tempo inteiro. Então, tem umas figuras, né, que a gente está separando aqui, psicótico, neurótico, paranoico. Já eu falo do paranoico, mas vamos continuar falando aqui do neurótico e psicótico. Então, o que acontece? Então, esse psicótico, ele já é fantasioso pela constituição dele. Ele já é fantasioso pela constituição dele. O neurótico, ele pode fugir desse mundo real para o mundo de fantasia. Mas ele não fica lá o tempo inteiro. Ele sente remorso, ele sente culpa, e ele sempre volta. O psicótico, ele fica, o psicótico é fantasia, o mundo é fantasia. Então, esse neurótico, ele, como dói muito
Esse neurótico, quando esse mundo é muito doloroso, ele busca sempre uma anestesia. Ele busca sempre um anador, ele busca sempre um dipirona, ele busca sempre algo que anestesie. A vida está pesada. Então, não existem pessoas, muita gente, grupo, que fala assim, olha, hoje eu vou tomar todas. Olha, o dia hoje foi tão pesado. Estou tão chateado da vida, vou tomar todas hoje. Ou seja, é o neurótico que ele chega para mim, está transbordando, estou cheio, agora eu vou fantasiar, eu vou fugir desse mundo. Lógico que esse mundo não vai desaparecer, esse mundo vai estar ali, porque esse mundo está na cabeça dele. Ou seja, esse neurótico, ele continua fazendo as mesmas coisas, agindo do mesmo jeito e quer solução. E quer solução para as coisas. Como se o mundo fosse, as coisas fossem resolver com um passo de mágica. Como a lâmpada de Aladim tivesse à disposição dele, ele esfregasse ali e fizesse os pedidos e tudo fosse resolvido. Mas a vida não é assim. Então, esse neurótico, ele foge, ele dá sua escapulida para algum lugar, ele foge do real. Então, esse neurótico somos todos nós, que sempre fazemos isso, que sempre agimos dessa forma. Esse neurótico, ele está sempre buscando o mesmo caminho. Ele não enfrenta o problema de frente. E quando enfrenta, age do mesmo jeito, da mesma forma. Não muda. Não consegue sair do caldeirão. É aquela história do caranguejo, né? Está vivo no caldeirão e a pessoa que comprou a corda de caranguejo, os caranguejos, coloca aqueles caranguejos na panela e bota para ferver, bota água, e o caranguejo fica querendo sair dali, mas não sai, né? Mas ele fica tentando o tempo inteiro. Então, o neurótico é assim. O neurótico é um caranguejo na panela que tenta sair o tempo inteiro. Então, mais ou menos parecido com a gente. E... Doutor, desculpa uma intervenção aqui. Mas ele... Pode falar. O senhor chegou aqui para mim uma mensagem... Não estou ouvindo. Está me ouvindo agora? Agora estou. Agora estou. Pronto. Chegou uma fala aqui de um ouvinte no WhatsApp, não vou dizer o nome dele, mas a situação é essa aqui, que ele disse que errou com uma pessoa, a pessoa sabe que ele errou, mas, deixa eu tentar ler aqui, minha vista está ruim. Pronto, a mensagem é essa aqui. O inimigo. Agora eu vou ter que. Não é essa, não. Deixa eu ver aqui. Pronto. Errei com uma pessoa, ela sabe, mas quer ouvir por mim. Isso está me angustiando. A pessoa. Eu estou vendo aqui um sadismo de um lado, né? Estou vendo aqui o sadismo de um lado, a pessoa que quer ver o outro se humilhar mais, se rastejar mais. E o outro aqui, vítima de uma angústia enorme, porque tentou encobrir o erro, né? Mas a pessoa já sabe do outro lado que a pessoa errou, mas quer ouvir da pessoa, quer que a pessoa admita o erro, no caso, né? Quer castigar, né? Quer castigar? Eu estou vendo aqui sadismo, eu estou vendo aqui sadismo. Aí essa pessoa está orando para que essa angústia saia de seu coração. A oração aqui, supostamente, é uma maquiagem. Tem que encarar essa realidade. É fuga, né? A fuga, né? É fantasia, né? É fantasia. É fantasiar a coisa. Então essa pessoa está fantasiando o tempo inteiro porque não tem coragem de enfrentar o real. Então, uma pessoa dessa pode, no lugar de exemplo, no caso da pessoa está orando, mas a pessoa poderia ir para a bebida, para as drogas, para os jogos. Perigoso, né? Perigoso. Seria uma forma de fugir do real, de criar um mundo paralelo. Então, o mundo paralelo dessa pessoa é oração. É oração. Agora, e ela acha que essa oração vai resolver. Ela acha que essa oração vai resolver. Né? Ela acha, acredita que vai resolver. Ou se segura isso como... Agora, por outro lado, essa outra pessoa, esse sádico, esse
perverso, porque eu já estou classificando esse outro lado aí com isso tudo. Porque quer que outro admita, não seria melhor já liberar perdão, se for o caso, ou então desaparece de uma vez por todas e tchau? Por que isso de querer que o outro... Mas acontece que a outra pessoa não tem poder nenhum sobre essa pessoa. Quer dizer, tem porque ele se permite ser manipulado pelo outro, né? Ele se permite ser masoquista, né? Ele pode se libertar disso. E aí, como então ele está carregando a culpa. É um neurótico que está tentando sair da corda de caranguejo, da corda da panela e não consegue. É um neurótico. E como encarar essa realidade, doutor Inácio? É a pergunta. Tomando atitude. Por exemplo, quando a gente... O que é que eu estou dizendo aqui? Que o neurótico ele sempre age do mesmo jeito. E do mesmo jeito não tem jeito. Do mesmo jeito não tem saída. Então, quando a gente tem um equilíbrio emocional, se nós vimos que foi tocada a sirene do incêndio, a gente não sai desesperado. A gente primeiro vai saber onde é a saída, né? Onde é a saída aqui? Olha em torno para ver em que lugar vai sair. O neurótico vai sair desabalado, sem saber onde é. Vai onde a multidão vai. Quando a multidão vai, só vai. E o psicótico que fica sentado. Então, a pessoa com certo equilíbrio, primeiro vai olhar por onde sair. Então, essa pessoa deve buscar as saídas, porque existem as saídas. Qual o lugar? Como eu devo me comportar diante disso? Ou eu encerro isso, se eu não tenho coragem devida, eu mando uma mensagem, bloqueio a pessoa, mesmo me sentindo culpado, eu bloqueio a pessoa, ou vou à pessoa e peço perdão que a pessoa quer que eu faça. E encerro aí. Não é? Agora, se quiser continuar a caminhada de sofrimento, continue. Porque está retardando isso, maquiando, só vai aumentar o sofrimento, a angústia, né? Só vai se sentindo cada vez mais destruída emocionalmente, né, doutor Inácio? É uma tortura, né? Que pode trazer doenças emocionais para ele, né? Algum tipo de transtorno, se assim continuar. São as emoções que vão corroer o seu interior. Então, continuando aqui, e as pessoas podem ir mandando perguntas para a gente aqui ir respondendo. Nós temos aqui dois grandes grupos. O grupo do psicótico e o grupo do neurótico. O neurótico que foge para fantasiar, fuga para fantasiar, fuga para criar um mundo paralelo. Esse mundo paralelo pode ser real ou imaginário, ou virtual. A pessoa vai no mundo virtual lá e se relaciona. Tem pessoas que namoram com o outro sem o outro saber que ela está namorando. Assim, quando o outro souber, acaba. Essa história, né? Então, começa a criar essa fantasia que o outro está dando bola para ele, está dando mole para ele, tá gostando do sorriso dela, está gostando do sorriso dele, que o outro, se ele tiver coragem, o outro quer. Então, começa com essa história. Então, é necessário que isso seja observado realmente, se é coisa, é fantasia da cabeça da pessoa ou não. Tem pessoas que são tão carentes, pessoas que são tão carentes que criam. Pessoas que criam fantasias, que fantasiam relacionamentos, que se apaixonam pelo outro sem saber. Por quê? A carência faz isso, essa carência. Então, a pessoa tem medo de construir relacionamentos. Então, se tem medo de construir relacionamentos, fantasia esse relacionamento. Então, tem medo de encarar a realidade. É muito ruim para muita gente achar que não é amado, não se sente amado. Então, não se sentir amado, essa pessoa foge, fantasia alguma coisa para não se sentir tão mal. Então, eu quero deixar isso bem claro para as pessoas entenderem um pouco como funciona esse mundo paralelo. Esse mundo paralelo funciona em 3 momentos, como nós falamos. Esse mundo criado por mim, real, mas fantasiado. Eu fujo real para um mundo criado por mim, o mundo virtual e o mundo imaginário.
que, que ocorre. Então, aí também tem a questão do paranoico. O paranoico é aquela pessoa que se sente mal o tempo inteiro, se sente perseguido. O tempo inteiro ele se sente perseguido. Ele não é um esquizofrênico, mas é uma pessoa que acha que é mal amada, acha que as pessoas falam dela, que as pessoas não gostam dela, que quando chega no lugar as pessoas observam ela dos pés à cabeça. Então, começa a criar um pessimismo, começa a criar algo que não é real, que se passa só na cabeça dele, na cabeça dessa pessoa. E essa pessoa não consegue estar ali presente. Então, esse paranoico, qual é o mundo dele? O quarto, a casa, começa a evitar sair de casa, começa a não ter amigos, começa a ficar no mundo só dele. Então, é bastante interessante que as pessoas ajudem as pessoas que precisam desse tipo de acompanhamento. De pessoas que ficam o tempo inteiro em casa, que não saem de casa para canto nenhum, pessoas que não saem do quarto, pessoas que agem diferente, pessoas que não gostam muito de estar com o outro, pessoas que se sentem mal quando o outro chega, sem nenhum motivo, sem nenhuma razão. Então, é necessário, e aí essas pessoas criam um mundo paralelo. O mundo dela. Tudo isso que eu falei está ligado a esse mundo paralelo. Ele foge da realidade. Então, isso acontece muitas coisas. Tem gente que nega o próprio nome. Eu quero falar com o pastor Amaro. Aí liga o pastor Amaro. Alô, pastor Amaro? Não, ele não. Ele não. Acontece. Nega a si mesmo. É verdade. Porque está devendo, porque está se escondendo, por um monte de coisa. Então, tem gente que se nega. Está fugindo do real, fugindo da realidade. Tem gente que... Eu já vi pessoas que se esconderam em casa e o cobrador ou a pessoa fica batendo na porta o dia inteiro e a pessoa escondida em casa. Para dizer que apaga a luz. Veja que sofrimento. Apaga a luz. Menino, cala a boca, menino. Cala a boca, todo mundo calado. Que é? Não. Até a pessoa ir embora, que está na porta. Apaga a luz de casa, desliga o som, como nada tivesse ali, como ninguém tivesse. Então, não tem coragem de dizer assim, eu não vou pagar, eu não quero falar com você, eu não vou atender. Então, age desse jeito. Então, se esconde no mundo dele mesmo, nesse mundo que ele criou, que é um mundo que um dia vai desabar. Então, muita gente tem agido assim também nos relacionamentos, como é o caso desse rapaz aí que falou agora. Tem agido assim. Isso não ter a coragem de colocar uma linha vermelha. Não tem coragem de colocar um limite na relação. Não tem coragem de enfrentar. Não tem coragem de dizer ao outro o que sente. Aí cria fantasia. Vai criando fantasia. Vai criando um mundo inexistente. E foge o tempo inteiro. Então, fugir é se esconder. Então, foge do mundo real para o mundo paralelo, para o mundo criado, para o mundo de fantasia. O ruim disso é quando isso vira rotina. Quando você faz isso, eventualmente, se admite. Então, eu fujo do cobrador eventualmente. Mas no momento que eu fujo do cobrador sempre, no momento que eu fujo do cobrador sempre, eu passo a ser caloteiro. No momento que eu tenho um relacionamento e eu faço isso numa relação, eu faço outro na outra relação, eu faço outro na relação, eu começo a ficar condicionado. Eu começo a viver, eu passo desse mundo neurótico para o mundo psicótico. Não tem essa história, fulano tá doido. Rapaz, fulano endoidou, foi? Tá doido. Ele está se comportando tão diferente agora, porque ele estourou. Esse real, essa realidade, chocou, balançou ele, ultrapassou, transbordou. E esse transbordamento desse mundo real fez com que ele ficasse lá no mundo psicótico da fantasia e não voltasse mais para o mundo real. E não queira voltar para o mundo real.
não tem a coragem de voltar para o mundo real. Vai passar o tempo inteiro escondido. Não escondido literalmente, escondido da consciência. A consciência para ele colocar nas mãos o problema é muito. O que acontece com o esquizofrênico? O esquizofrênico, ele perdeu o filho, a dor do filho é tão grande de perder o filho, que ele pega uma boneca, ela pega uma boneca e anda com a boneca rua abaixo, rua acima, dizendo que ali é a filha dela, ou o filho dela. Ou um pedaço de pau, um pedaço de pau, para cima e para baixo. Então, é tão grande a dor que ela fantasia, ou ele fantasia, essa morte do filho. Então, muita gente perde emprego, uma dor tão grande, o cara é guarda municipal, é policial militar, e no outro dia ele veste a farda da polícia e vai para a rua, como assim fosse policial sem ser mais. Então, ele fantasiou. Doutor Inácio, pode falar. Falando em emprego, inclusive, eu já estava ali atrapalhando, chegou aqui exatamente uma mensagem no WhatsApp, a pessoa dizendo: doutor Inácio, o ambiente hostil de onde trabalho me faz, no dia anterior, já me senti mal em ir trabalhar. Já pensei em pedir as contas, mas não posso. Como eu faço para superar isso? Terapia. Bronca, né? Eu falei aqui que teve uma pessoa que falou assim: eu tenho vontade de meter a mão na cara da minha sogra. Como eu não posso, faço terapia. Então, a terapia vai fazer com que você possa segurar o problema. O problema está muito pesado para mim. O problema está me incomodando. Então, a terapia vai usar técnicas para fazer com que você consiga manusear aquilo ou tirar aquilo do caminho. Então, a terapia é importante. Não estou falando que faça comigo, não. Tem muita gente boa aí que faz terapia. Cortar o mal literalmente pela raiz, né? Porque senão, desculpe a colocação, de outra forma seria um outro formato de maquiagem. Não, essa forma aí vai adoecer a pessoa, né? A pessoa vai ficar doente, pode até ter a paranoia que eu falei aqui, ou ter doenças psicossomáticas. Transtorno, psicossomática. Doença psicossomática ou ter problemas sérios. Então, é fundamental. Muitas vezes a gente fica maquiando, né? Empurrando na barriga as coisas, deixando para depois, fugindo da realidade, não trata das coisas e termina adoecendo e o problema sendo muito maior. Porque nós achamos que as coisas acontecem sempre na casa do outro. Nunca acontece na nossa casa. E, de repente, acontece na nossa casa. Então, essa história de fugir do real e fantasiar, ocorre muito nesse mundo da terapia. As pessoas acham: fulano é ignorante, fulano não presta, isso é mau caráter, e às vezes não é um transtorno. Então não cuida disso e se torna muito pior. Então, se o seu relacionamento vai mal, sua relação afetiva com seu marido, com seus filhos, se vai mal a sua relação com o emprego, se há falta de prazer naquilo que você faz, busca terapia. Terapia é fundamental nisso. Não é remédio não, é terapia mesmo. Então, a terapia vai encontrar um caminho para você. Você vai enxergar esse caminho. Você pode enxergar até novas profissões. Você pode enxergar até novos desejos que são adormecidos, que estão com você e você não sabe. Esse mapa psíquico que eu falo, que eu tenho divulgado aqui, é fundamental para que você possa se enxergar por dentro. A nossa ideia é colocar você pelo avesso. Já pensou? Você pelo avesso? Então, gente, para concluir, fantasiar e fugir da realidade tem sido uma rotina de muitos. Então, todo mundo faz isso. Mas se torna um transtorno quando isso é repetido, quando isso é sempre. Então, alguns tipos que nós falamos aqui, o psicótico, o neurótico e o paranoico, um fantasia sempre e outros fogem para fantasiar. O mal disso aí é quando o cara fantasia constante. Qualquer coisa é fantasiar. Ou se qualquer coisa eu vou tomar uma cana, eu vou beber, eu vou encher a cara, qualquer coisa eu vou jogar, qualquer coisa eu vou fazer sexo para relaxar. Então, isso aí já virou complicado. Então, muita gente que se dedica ao trabalho o tempo inteiro para fugir da realidade. Muita gente fica na academia o tempo inteiro para fugir do real. Isso não resolve, isso é um transtorno e a gente está aqui para cuidar disso. Então, obrigado por a participação de hoje
e estarei aqui amanhã, se Deus permitir. E compartilha aí para as pessoas que estão vivendo esse momento. Compartilha, vai compartilhando. Ok, então na tela o telefone da Academia do Cérebro para você interagir com o psicanalista Edinásio Silva. Muito bem, meu querido, então amanhã estamos de volta com mais um programa no Divã. Amém? Um abraço, doutor Edinásio. Você acabou de ver e ouvir o psicanalista Edinásio Silva, diretamente do consultório da Academia do Cérebro, aqui no programa No Divã, com ele mesmo, o psicanalista Edinásio Silva. Obrigado a todos pela audiência na FM 103,3, no site da Rede Cristã, no Facebook da Rede Cristã e no YouTube da Rede Cristã. Compartilha e pode rever esse programa daqui a pouco na TV Rede Cristã. E no chat aí do Facebook ou no chat do YouTube, você fazer suas perguntas, ou pode enviá-las também para o WhatsApp da Rede Cristã, 987204989, 987204989, e no programa seguinte o psicanalista ele responde a sua pergunta, ok? Vamos ficando por aqui, um abraço e até amanhã, se Deus assim nos permitir.